Bom dia, aluno. Mais uma vez o professor Pedro Parvena com vocês em mais uma videoaula, né? Ok? E essa videoaula de hoje, ela vai ser a parte 2, ou seja, a segunda parte daquela matéria sobre equilíbrio iônico que nós vimos na aula anterior, onde nós observamos aí no equilíbrio iônico a constante de ionização, certo? A constante de ionização de ácidos, de bases. Vimos o que era um ácido de Lewis, uma base de Lewis, correto? Ok? Observamos também como você pode observar, né, a questão da constante A, da constante B, que é a constante de dissociação de um ácido ou de uma base. Só que hoje, aluno, nós vamos dar continuidade a essa matéria falando um pouquinho sobre a questão do produto de ionização da água. Veja bem, aluno. Importante a gente entender isso. Ácidos liberam H+. Bases liberam OH-, segundo Arrhenius. A água, que é H2O, ela pode sofrer uma autoionização, onde ela vai liberar H+ e OH-. Ou seja, a água seria ácida ou seria básica? Se é ácido, libera H+. Se é base, libera OH-. A água libera os dois. E aí? Né? Então, hoje vamos falar sobre a constante de ionização, o produto de ionização da água, que você vai chamar não de Ka, nem de Kb, nem de Ki, você vai chamar de Kw. W, porque em inglês a água, né, começa com W, water, né? Então, aí você vai colocar Kw para o produto de ionização da água, ok? Nós vamos observar então o pH e o pOH, que são referências para que nós possamos entender, né, se aquela substância tem características ácidas ou tem características básicas. E também, por último aqui, né, a hidrólise salina. Já que falamos sobre ácidos, já que falamos sobre bases, já que falamos sobre a água, que é um óxido, vamos observar também a questão da hidrólise de um sal. Ou seja, será que um sal é ácido? Será que um sal é básico? Será que um sal é neutro? E aí? Né? O que seria um sal em termos, né, da sua constante ou do seu produto de ionização? Então, nós vamos ver aí o produto de ionização de um sal, ou seja, a hidrólise salina. Beleza, aluno? Então, se prepara aí, me acompanha. Vamos nessa. Bom, produto de ionização da água. Né? Esse camarada aqui, o cientista Frederick Kohlrausch, né? Nossa, foi o primeiro a propor que a água pura conduz eletricidade. Aluno, se você não sabe, a água é um péssimo condutor de eletricidade. Ué, professor, mas eu sempre aprendi que a água, eu não posso entrar em contato com a água e posso botar minha mão, por exemplo, no fio, que eu vou receber uma corrente. Aluno, olha só, a água que nós temos nos nossos lares, a água que geralmente você encontra na natureza, não é água pura, é uma água cheia de sais minerais. Esses sais minerais estão dissolvidos na água na forma de íons. Como eu tenho íons cátions, ou seja, carga positiva, e ânions, carga negativa, dissolvidos em água, são eles que vão conduzir a corrente elétrica no meio aquoso, ok? Então, mas isso não quer dizer que a água também não possa sofrer uma pequena condução da eletricidade. Aluno, veja bem, a água é hidrogênio com oxigênio, que é um ametal. Hidrogênio com um ametal é ligação covalente. E a ligação covalente só conduz a corrente elétrica se tiver uma alta polaridade. Como o hidrogênio, né, ele tem uma eletronegatividade baixa, e como o oxigênio tem uma eletronegatividade altíssima, a diferença entre os dois vai te dar uma polaridade alta, ok? Razão pela qual a água pode ter em seus momentos uma pequena condução da corrente elétrica devido à sua alta polaridade. Bom, sendo ainda ela, né, formação de ligação covalente, ok? Bom, aqui eu digo o seguinte, isto ocorre porque a água se comporta de modo anfótero. Ih, professor, que palavra foi essa? Anfótero é um comportamento dúbio. Ser dúbio não, seria um comportamento em paralelo. Por exemplo, ele age como ácido e age como base ao mesmo tempo. Ou seja, característica anfótera, ok? Ah, ele é bonzinho e ele é mau ao mesmo tempo. Característica anfótera, ou seja, características dúbias, né? Isto é, em determinadas ocasiões ela age como ácido, ou seja, ela vai doar H+, e em outras se comporta como base, recebendo prótons, beleza? Então, aluno, né? Inicialmente,
O que é importante aqui você entender? Que a água ela vai sofrer uma pequena condução de eletricidade, ou seja, ela sofre uma autoionização. Olha só, isso significa que a água realizará sua própria ionização, conforme a equação química representada a seguir. Ó. Água, né, mais água, no estado líquido. Aluno, olha lá, um hidrogênio sai, né, por exemplo, daqui, e vem para a água, ou seja, ou em sentido inverso, tanto faz. Ou seja, um deles perde um hidrogênio, vai ficar OH. E o outro recebe o hidrogênio, vai ficar H3 ou mais, beleza? Ok? Então, aí você tem o seguinte, quem doa hidrogênio, né, quem doa hidrogênio aqui, é chamado de ácido. E quem recebe hidrogênio é chamado de base, lembra? Nós vimos isso na aula anterior, ok? Ácido e base de Bronsted-Lowry, onde você tem os pares conjugados. Esse camarada aqui, ó, então vamos lá, esse aqui é o ácido, porque ele doa hidrogênio. Esse camarada aqui, que era H2O, virou H3 ou mais, ou seja, recebeu um hidrogênio. Então, quem recebe hidrogênio é base. Então, você tem um ácido, né? E tem aqui, ácido, base. Esse aqui vai ser, né, um ácido, porque na realidade ele vai perder hidrogênio. A tendência em sentido contrário. No sentido contrário, ele que tem 3 hidrogênios vai perder um hidrogênio, tá? E aí vai ficar o quê? Quem doa hidrogênio seria ácido. E esse camarada aqui, que está aqui em sentido oposto, ele vai ganhar um hidrogênio. Ou seja, quem ganha hidrogênio seria uma base, beleza? Então, você tem pares ácido-base conjugados aqui. Você pode estar observando que você tem que enxergar ela na forma direta e na forma inversa, o que está acontecendo com ela, para você classificá-la em ácidos e bases, ok? O importante, a água sofre ionização. Isto é importante, ok? E aí, o que vai acontecer? O que é mais importante disso tudo aqui, ó? Esse processo é denominado autoionização da água e ocorre em escala muito pequena, ou seja, a água é um eletrólito muito fraco, com valores baixos de grau de ionização e de constante ionização de equilíbrio, Kc, né? De Kc no caso, né? Está dizendo que ele tem pouco constante de ionização. É exatamente por isso que a água possui condutividade tão baixa, ok? Ele não ioniza necessariamente. Para se ter uma ideia, na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, é possível determinar que as concentrações dos íons hidróxido e hidrônio produzidos na autoionização da água são na ordem de 1 × 10⁻⁷ mol por litro. Isto aqui é importante. O resto aqui, aluno, é blá, blá, blá. O que é importante, inicialmente? Que a água tem autoionização. Segundo, esse número aqui, ó, o Kc da água, que no caso não é Kc, é Kw, porque é constante de ionização da água, é 1 × 10⁻⁷. Guarda isso, aluno. Qual é o Kw? 1 × 10⁻⁷. Isso aqui é fixo. Isto a 25 graus Celsius. Se você mudar a temperatura, o K também irá mudar. Beleza, aluno? Ninguém pode alterar o K da água, a não ser a temperatura. Qual é o K da água a 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente? 1 × 10⁻⁷. Beleza? Isso aqui é padrão. Guardou isso? Beleza. Isso quer dizer que de 1 bilhão de moléculas de água, somente 2 se ionizam, que é um hidrogênio e uma hidroxila. Beleza? Então, aluno, são as 2 de água. Ok? Show, né? Então, até aí, olha só, você tem que pegar 1 bilhão de moléculas para apenas 2 ionizarem. É muito pequeno. Então, por isso que a constante é pequena. Ok? Então, vamos em frente, então. A constante do equilíbrio iônico da água é denominada constante de dissociação iônica, de dissociação da água, ou constante de autoprotólise ou produto iônico da água, né, que é o Kw, é o que nós estávamos falando. Agora, aluno, olha só. O que seria o Kw? Seria a concentração de H+, que na realidade é o H3O+, vezes a concentração de OH-. Né? A água não ioniza H+ e OH-? Então está aqui. Ó. Eu quero calcular qual é o Kw da água. Como o Kw da água te dá 10 a menos 14, é fixo, e como a água é neutra, porque ela libera um hidrogênio e uma hidroxila, aluno, hidrogênio representa ácido, hidroxila representa base. Ele libera uma de H e uma de OH, ou seja, elas se neutralizam. Então, tanto uma quanto a outra, já que tem que dar 10 a menos 14, tem que ser igual. E para serem iguais, só pode ser 10 a menos 7 e 10 a menos 7. Então, na água, a concentração de H+, 10 a menos 7. E a concentração de OH-, 10 a menos 7. Isso é muito importante, muito, muito importante.
Quem é o KW da água? 10 a menos 14. Qual é a concentração de H mais da água? 10 a menos 7. E de OH? 10 a menos 7. Que somados vão dar 10 a menos 14. Você sabe que a multiplicação de produtos, né, da mesma, de números elevados na mesma base, tá? Você não vai multiplicar 7 vezes 7. É só você somar, né, 7 com 7, né, e manter o sinal. Beleza? Bom, assim como as outras constantes de equilíbrio, o KW só se altera com a mudança de temperatura, que é o que nós falamos anteriormente. À medida que a temperatura da água aumenta, a sua ionização também cresce, o que significa que a autoionização da água é um processo endotérmico, isto é, que ocorre absorvendo calor. Então, à medida que ele absorve calor, você vai dissociando mais, ok? Ou seja, o KW vai aumentar, beleza? Mas o que é importante, mais uma vez frisar, KW, constante ionização da água, ou constante dissociação, produto iônico da água, tanto faz, vale 10 a menos 14. H+, 10 a menos 7. OH-, 10 a menos 7. E você só vai mudar isso se você alterar a temperatura. Isso aqui é padrão a 25 graus Celsius, ok? Bom, indo em frente. Então, aluno, lembra que eu falei para vocês que da água a concentração de H+, é 10 a menos 7 e a de OH é 10 a menos 7 também? Então você tem que ter igualdade. Quando você tem igualdade, ó, 10 a menos 7, né, ó, concentração de H+, 10 a menos 7. Concentração de OH a menos, 10 a menos 7. Quando você tem igualdade, a solução é chamada de solução neutra. Isso quer dizer que a água não é nem ácida nem básica, ela é neutra. Ok, aluno? Guarda isso. O pH, aliás, a água tem uma concentração de hidrogênios e de hidroxilas que levam à caracterização de uma substância neutra. Agora, olha só aqui, aluno. Vamos imaginar que a concentração de H+, seja maior que 10 a menos 7. Como as duas têm que dar 14, se isso aqui é maior que 10 a menos 7, isso aqui tem que ser menor do que 10 a menos 7. Ok? Isso quer dizer o seguinte, a quantidade de H+, que é do ácido, é maior do que a quantidade de OH- que é da base. Então essa solução é uma solução ácida. Ok? Beleza? Então se a concentração de H+, for maior que 10 a menos 7, é ácida, porque a concentração de OH-, né, de uma certa forma vai ser menor do que 10 a menos 7. Ou seja, a concentração de H+, maior que 10 a menos 7, beleza? Na solução básica é o contrário. Se a concentração de OH+ for menor que 10 a menos 7, então isso vai aumentar para a concentração de OH-. Ou seja, se aqui for 8, né, que é menor, aqui vai ser quanto? 8 para 14? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6. Beleza? Se aqui for 8, aqui vai ser 6. A soma dos dois tem que dar 14. Ok, aluno? Beleza? Então você já sabe entender quando a solução é ácida, quando ela é básica, quando ela é neutra, em cima das concentrações de H+ e OH-. Mas veja bem, aluno, o que os químicos fizeram? Um camarada chamado Sorensen, ele falou o seguinte, pô, vamos parar com esse negócio de ficar vendo casa decimal, né? Por exemplo, voltando aqui, 10 a menos 7, né? 10 a menos 8, 10 a menos 5. Vamos fazer o seguinte, vamos sumir com esse 10, vamos sumir com esse sinal de menos e vamos pegar somente o número que está aqui como expoente. E esse número que é expoente é o chamado pH. Então, como é que você calcula o pH? Ora, eu quero tirar o 10, então você tem que fazer o logaritmo da base 10. Eu quero tirar o negativo, então tem que se fazer menos log. Tá? Porque o logaritmo é o número que vai te dar para a chamada base 10. Então, quem seria então o pH? O menos log da concentração de H+. Aluno, não se assuste com esse menos log aqui. Isso aqui é a coisa mais simples possível que você vai observar. Tá, ok? Então, por exemplo, aluno, né, você tem uma concentração 10 a menos 8. Quem é o pH? 8. 10 a menos 3. Quem é o pH? 3. Isso para concentrações de H+, tá? Uma concentração de H+, de 10 a menos 9, pH igual a 9, ok? Então, aluno, é só você pegar o coeficiente, né, voltando aqui, é só você pegar o coeficiente que está na base 10. Isso é o pH, ok? Da concentração de H+, correto? Quando você quiser pegar o coeficiente da concentração de OH-, você não vai ter pH, você vai ter o POH, ok? É diferente. Então, quem é meio neutro? Quando o pH é 7. Quem é meio ácido? Quando o pH é menor que 7. Qual é meio básico? Quando o pH é maior que 7. Guarda isso, aluno. Isso aqui também é importante. Ó. Tá? Se eu pego
um determinado líquido. Verifico qual é o pH dele. Se o pH dele for 8, por exemplo, o pH 8 é maior que 7. Se o pH for maior que 7, ele é um pH o quê? Básico. Ou seja, ele tem características básicas e não ácidas. O pH da substância ali tem pH 2. Beleza, é bem ácido. E quanto menor o pH, mais ácido ela é. Quanto maior o pH, mais básico ela é. Então, a escala de pH ela vai de 0 a 14, ok? Tá? Por quê, professor? Porque a constante da água é 10 a 14, é menos 14. Então, eu só posso ir até lá, beleza? Ó, mesma coisa para pH, tá certo? Ok? Então, isso aqui a gente vai aprender nos exercícios, ok? Vamos lá. Mais uma vez, pH mais pOH tem que fechar quanto? Tem que fechar 14. Isto a 25 graus Celsius. Não esqueçam disso. Aí uma observação, ó. Os conceitos de pH e pOH indicam que em qualquer solução coexistem hidrogênios, né, H+, íons H+, hidrônios, né, e íons OH-, hidroxilas, ok? Por mais ácida que seja a solução, sempre existirão, embora em pequeno número, íons OH-, certo? Nas soluções básicas também estarão presentes os íons H+. As concentrações desses íons jamais se anulam. Ou seja, aluno, vamos lá. Você sempre vai ter uma escala de 0 a 14, ok? Se o pH é 5, para você chegar a 14, vai faltar quantos? Né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 9. Então, se o pH é 5, eu já sei que meu pOH é 9. Porque somados tem que fechar quanto? 14. Ok? Então, os dois somados tem que fechar 14, que é o constante de ionização de quem? Da água. Beleza? Show? Bom, aqui diz o seguinte, as concentrações desses íons jamais se anulam, beleza? Então, um não vai anular o outro necessariamente ali no meio. Então, aí você tem aquela questão da pH e pOH. pH menor que 7, que é o neutro, é ácido. pH maior que 7, que é o neutro, é básico. Ok? Então, ó, pH 7 é neutro. pH menor que 7, ácido. Quanto menor for o pH, mais ácido. Quanto maior for o pH, mais básico. Ok? Show? Os valores de pH compreendem uma faixa de 14 unidades, que nós já falamos aqui anteriormente. Quando a solução possui um valor de pH entre os 7, será uma solução ácida, ok? Ou seja, menor que 7, né? Se o valor do pH estiver entre 7 e 14, entre 0 e 7 aqui, entre 0 e 7, aqui parece um ó, entre 0 e 7, será ácido. Se o pH estiver entre 7 e 14, ou seja, maior que 7, que é neutro, a solução é básica. E se for pH 7, trata-se de um meio neutro. Beleza? Então, pH serve para você observar qual é a característica da substância. Se ela tem características ácidas, básicas ou neutras. Tá? Ok? Beleza, né? Bom, aí, aluno, vão alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Vinagre, geralmente ácido acético. Tá? Ó, concentração de OH-, 10 a menos 11. Concentração de H+, 10 a menos 3. Se liga na concentração de H+. Olha, se é 10 a menos 3, o pH vai ser 3. Qual é o pH do café? Ó, a água é 10 a menos 5. Então, quem é o pH? 5. Aqui, ó. Água oxigenada, aqui é água oxigenada, tá? 10 a menos 6. Aqui, não, soro fisiológico, perdão. 10 a menos 6. Já é caracterizado pH 6. Ainda é um pH abaixo de 7, ou seja, o pH ácido. Agora, soro, água destilada, pH 7. Tá vendo? Não adiantava nada ficar aí do lado de vocês para pegar, né, um pouquinho de água aqui para mexer no meu pH. Não, pH da água é 7, é neutro. A pH da água do mar, ó, pH, concentração de H+, 8, 10 a menos 8, então pH 8. pH 8, pH 7, pH 6, pH 5, pH 3, ok? Então, está aí a substância. Professor, quer dizer que o café tem um pH ácido pra caramba? Sim, aluno. Professor, isso pode afetar meu estômago lá depois, quando eu ficar mais idoso? Com certeza, meu querido. O café, como tem meio ácido, ele, né, com certeza vai te implicar bastante, ok? Agora, melhor é beber refrigerante, né? Mas mesmo assim, refrigerantes à base de cola, que é o maior caso da Coca-Cola, Pepsi-Cola, Itu-Cola e por aí vai, eles não são benéficos para a nossa saúde, viu, querido? Tá? Eles geralmente são feitos, né, industrialmente, lógico, mas à base de xarope de cola, tá?
E isso aí não é legal para o nosso organismo, até porque o pH da Coca-Cola está em torno de 3, 2 ponto alguma coisa, 3. Então, um pH muito ácido. Isso pode afetar o teu estômago, beleza? Show de bola, né? Indo para frente, então, nós temos uma escala de pH com algumas substâncias. Isso é importante você observar, viu? Ó, ácido muriático, né? Que é o chamado ácido clorídrico, né? Ou ácido bateria. Tem pH, né? Praticamente 1. Ó, compreende entre 0 e 1, ok? Então, muito difícil mexer com bateria de automóveis, certo? Aqui, ó, suco de limão, tá? O suco de limão está aqui nessa faixa, vai de 2 até... Né, de 2 a 3, né, praticamente aqui. São essas colorações aqui, ok? Já vinhos, está nessa faixa aqui de pH. Ok? Escala de pH bacana, né, gente? Banana, tomate, café, urina humana, leite, água da chuva, água destilada, está em torno de 6 o pH. Água do mar, em torno de 8. Bicarbonato de sódio, em torno de 9. Pasta dental, leite e magnésia. Aí já o pH aumenta, o pH 10. Detergentes amoníacais, que tem amônio, muito básico, tá? Alvejante, muito mais básico ainda do que os aminoácidos, correto? Do que o amoníaco, tá? Então, com isso você tem uma escalinha de pH, só para se situar qual é o pH da substância, né, e o que você pode executar, né, dominando essa parte de pH, beleza? Bom, e aí entramos em alguns exercícios de pH, aluno. Fácil pra caramba, olha só. Exercício da UFRJ. Em um potenciômetro, se faz a leitura de uma solução 0,001 molar de hidróxido de sódio. Né? Sabendo-se que o grau de dissociação é total, ou seja, 100%, o valor do pH encontrado corresponde a quanto? Vamos, aluno. Para você fazer o pH, é menos log da concentração de H+. Primeiro, esse ácido aqui, que ácido que é? Desculpa, é uma base, é hidróxido de sódio. Então, se é o hidróxido de sódio, é o NaOH. Ok? Família 1A, olha aqui, ó. Hidróxido de sódio, NaOH. Encontra-se totalmente dissociado. Lembra que eu falamos para vocês que bases, né, de família 1A e família 2A são muito solúveis? Então, tá aí, ó. Isso aqui é uma base, né, hidróxido de sódio de família 1A, altamente solúvel, tá? Encontra-se totalmente dissociado, isto é, significa que a concentração de OH- no meio é a mesma do NaOH, ou seja, não pode entrar hidroxilas aqui. Anteriormente, ou seja, 0,001 ou 10 a menos 3. A partir disso podemos calcular o pH. Então, primeira coisa, saber que ele é uma base. Faz a dissociação dele. Na mais OH-. 1 OH- para 1 NaOH. Então, a relação de 1 para 1, então é direta. Aí, olha só, vamos lá. Quem é pOH? Porque não dá para você ver pH aqui direto. Isso aqui é uma base. Para ver pH, teria que ter hidrogênio. Então, aqui só tem hidroxila. Então, vamos lá. O pOH é o menos log da concentração de OH-. Qual é a concentração de OH-? 10 a menos 3. Então, quem é o pOH? É um númerozinho que está aqui, ó, o 3. pOH é 3. Mas, ele não pede o pOH, ele pede o pH. Como você sabe que pOH mais pH tem que fechar 14, só sobrou o quê? O número 11. Ou seja, se pOH mais pH tem que fechar 14, e se o pOH é 3, logo o pH tem que ser o quê? 11. Ok? Então, pH igual a 11, né? Letra D de dado, mais uma questão, né? Fácil pra caramba, questãozinha da UERJ. Questãozinha da Mackenzie lá de São Paulo, vamos lá. A análise feita durante um ano de chuva na cidade de São Paulo forneceu um valor médio de pH igual a 5. Então, ó, vai anotando aí. Esse é o pH da água da chuva, tá? Comparando esse valor com o pH da água pura, qual é o pH da água pura, aluno? Se a água é pura, então ela é neutra. Se ela é neutra, então o pH dela é 7, beleza? Percebeu-se que a concentração de H+ na água da chuva é, em média, então quantas vezes o pH da água da chuva é maior do que o pH da água pura, ok? Então vamos lá, letra C, 100 vezes maior. Ah, mas por quê, professor? Olha só, você tem a concentração da pH igual a 5, tá? Deixa eu ver aqui. A análise feita durante um ano
um valor médio de pH igual a 5. Comparando esse valor com o pH da água pura. Né? Bom, vamos lá. Aí, vamos lá. Se você pegar o pH da substância, que é 10 a menos 5, e dividir pelo pH da água pura, que é 10 a menos 7, 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 7, vai dar 10 elevado a 2, ou seja, 10 elevado a 2 é 100. Ou seja, você vai ter ela 100 vezes maior. Letra C de casa. Tá vendo como é que é fácil? É só você pegar um e dividir pelo outro. Tá? Ele está dizendo que o pH dessa camarada aqui, da água da chuva, é 5. É 10 a menos 5, né? É 5. Tá ok? Tá? E que o pH da água da chuva é 10 a menos 7. 10 a menos 5, 10 a menos 7, vai dar 10 a 2 lá em cima. 10 a 2 vai dar 100 vezes maior. Ok? Então, 100 vezes maior, letra C de casa. Ok? pH da água. Percebe que a concentração de H+, na água da chuva é em média... ele quer a concentração de H+, na água da chuva. Então, aluno, se a concentração de H+, na água da chuva é 2 unidades, né, abaixo de 7, porque é 5, então ele é 100 vezes menor, não 100 vezes maior. Tá? Letra C de casa. Ok? Está aqui. E a explicação toda aqui. Belezinha, aluno? Fácil, não? Então, mais um exercício de pH no bolso. E por último, hidrólise salina, tá? Que é a última parte da nossa matéria, dessa parte de química ai Deus, como é que é o nome? De equilíbrio iônico, segunda parte, beleza? Hidrólise salina é o processo em que íons provenientes de um sal reagem com água. Como assim, professor? Você tem um sal, beleza? Joga ele na água. Quando você joga um sal na água, o que vai acontecer? O sal vai se dissociar. Só que o sal pode se dissociar se juntando com os íons da água também. Lembra que a água também sofre autoionização? Então, por exemplo, o cátion do sal pode pegar a hidroxila da água, tá? Aí vai dar uma base. E o ânion do sal pega o hidrogênio da água. E aí você vai ter a formação de um ácido. E, professor, então, o que isso aqui é? Ácido ou é base? Vai depender da força disso aqui. Vai depender da natureza do sal. Tá? Isso aí é importante para a gente entender o que vai acontecer com o pH da água quando você joga um sal. Tá? Vamos lá aqui, olha só. Sal de ácido forte e base forte. Aí você tem que ver a natureza. Isso aqui, aluno, é complicado, olha só. Vamos lá. Vamos colocar o NaCl. O Na vem de NaOH, que é uma base forte. E o Cl vem de HCl, que é um ácido forte. Então você tem aqui base forte com ácido forte. Forte neutraliza o forte. Então não tem hidrólise. Você não tem como a água entrar aqui, porque você não tem Na+ e Cl- necessariamente formados aí em grande quantidade para você ter a autoionização da água. Então, o que vai acontecer? Vai ficar na forma de NaCl. Não vai ficar nem H+, nem OH-. Aliás, fica H+, e OH-, né, aqui no meio, mas sem reagir. Então, como um anula o outro, isso aqui vai ter o pH neutro. Então, todas as vezes que você tiver um sal proveniente de um ácido forte e de uma base forte, o pH da solução vai ser 7, que é o pH neutro. Isso é hidrólise de sais. Tá? Ó, aqui eu coloquei, ó, não há hidrólise porque, sendo o ácido e a base fortes, esse equilíbrio não permite sua formação e os íons permanecem em solução. Ou seja, não dá para os íons se juntarem, eles vão permanecer em solução. Por quê, professor? Porque a substância em questão, certo? Tá? Ela tem características fortes tanto para ácidos quanto para base. Beleza? Pode-se dizer que, nesse caso, a solução é neutra, pH igual a 7. E não há constante de hidrólise nem grau de hidrólise. Ok? Beleza? Fácil, né? Mas você pode ter um segundo caso. É quando o ácido é forte e a base é fraca. Aluno, quem é que manda aqui? Olha só. Se o ácido é forte, a base vai ficar quietinha. Então, vamos lá. NH4OH é a base fraca. HBr é o ácido. Então, esse ácido HBr ele é muito mais forte do que a base. Então, o que vai acontecer? Ó? O equilíbrio se forma na solução aquosa de brometo de amônio. Tá?
E aí você vai ter o hidróxido de amônio aqui, o hidrogênio livre, olha só, e o Br livre. Como a hidroxila, né, foi atraída pelo cátion, tá? Formou-se esse composto, hidróxido de amônio. Mas como aqui o hidrogênio não sofreu ataque praticamente aqui para se juntar ao bromo, eles vão ficar na forma iônica, tá ok? Eles até se juntam, mas ficam na forma iônica porque como eles são fortes, eles se ionizam, aí ficando H+. Então, aluno, para você entender melhor essa matéria, se liga aqui. Toda vez que que você tiver um sal de ácido forte e base fraca, né, quem manda é o ácido, então o pH vai diminuir, porque o pH do ácido, quanto menor o pH, mais concentrado ele é, beleza? Ok? O pH de um sal de ácido forte com base fraca, geralmente é baixo, menor que 7. Tá? Terceiro caso, agora o ácido é fraco e a base é forte. O pH vai ser o quê? Quem vai mandar? É a base. Então o pH da base, pH vai ser acima de 7, que são pH de base. Beleza? Quarto caso é quando o sal é fraco e a base também é fraca. Então, quando os dois são fracos, o que pode acontecer? Tanto o ácido quanto a base tem sua constante de ionização, de ácido e base. Quem tiver a maior constante de ionização vai mandar. E o outro vai ter que aceitar. Beleza? Show de bola? Então, aluno, viu aqui, né? E aqui coloquei alguns exercícios, né, para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho. Viu aí a chamada hidrólise salina, né? Não é tão difícil assim. Aqui diz o seguinte, ó. Qual dos seguintes sais produz uma solução com pH maior que 7 ao ser dissolvida em água? Vamos lá. Aluno, se eu pegar isso aqui e jogar em água, vai ficar Na+ e Cl-. Como o Na+ é da família 1A e a família 1A tem carga muito alta, tá ok? Então, esse camarada aqui poderia. O cloro, perdão, o sódio é positivo e o cloro é negativo. Só que o sódio é forte e o cloro também é forte. Um neutraliza o outro. Então, o pH não vai dar menor que 7. Vai ser neutro, ok? Beleza, aluno? Então, você tem que enxergar assim. Ó, esse sal aqui, NH4, OH é a base, uma base fraca. HNO3 é o ácido forte. Então, quem é que vai puxar? O ácido. Então, esse aqui, se jogar na água, vai te dar características ácidas. K2CO3. Então, vamos lá. Como é que você caracteriza esse sal aqui? Vamos lá. Potássio é família 1A, com hidroxila vai formar uma base forte. E aqui são dois hidrogênios, H2CO3, um ácido fraquíssimo. Então, base forte, ácido fraco. Então, isso aqui vai ter características básicas, o pH vai aumentar quando eu jogar isso aqui na água, beleza? KNO3, K é forte, NO3 é forte. Forte com forte anula, geralmente o pH vai ficar o quê? Neutro. Na2SO4, tá? O pH aqui, como é que ficaria em termos de pH? Ó, o sódio é de família 1A, base forte. O H2SO4 também é um ácido forte. Então, nada feito. Isso quer dizer o seguinte, base forte com ácido forte, neutraliza, vai te dar um pH neutro. Beleza, Lu? Então, facinho, não é tão difícil assim a chamada autoionização da água, ou a ionização de substâncias, ok? Aqui, mais um exercício, se eu não me engano é o último, né? Nossa saideira. Então, vamos lá. Indique o caráter, coluna 1, das soluções aquosas com a coluna 2, beleza? Aí você tem que fazer a fórmula. Brometo de potássio, KBr. Tem que saber a nomenclatura, tá vendo? De ácidos e sais. Tá? Brometo de potássio é o KBr, ok? K, família 1A, forte. Br, família 1A, forte também. Tá ok? Família 1A não. Família 7A também vai me dar origem a ácidos fortes, né? Ácido bromídrico. Tá? Forte por forte, o meu sal vai ser o quê? Um sal neutro. Beleza? Ok? Então, a letra A, neutro. Ou seja, eu tenho quase todos. Só descartei a letra A. Beleza? B, acetato de sódio. Aqui o acetato, ó. Acetato de sódio. Desculpa aqui. Sódio, família 1A, base forte. Acetato, composto orgânico, base fraca.
Então, se a base é forte e a base é fraca, o pH desses aqui vai ser maior que 7. Então, na B, pH maior que 7. Né? Pode-se colocar o 3 aqui como básico, sendo para o B aqui do acetato de sódio, né? Não sei, enfim, pode casar um com o outro, beleza? E assim, aluno, você tem que ir vendo um a um e observando, ó, cianeto de potássio, potássio, família 1A forte, cianeto fraco, então isso aqui é alcalino, amônio fraco, cloreto fraco, isso aqui é neutro. Então, aluno, tá vendo? É só você observar quem é aqui, se é ácido ou se é neutro, ou você vai fazer as devidas relações e marcar e partir para o abraço, beleza? Aluno, e com isso aí sim, nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Mais uma vez pedindo para que Deus abençoe a sua vida, tá ok? E não deixe de fazer os exercícios, tá bom, queridos? Tá? Qualquer exercício que chegar para você, você execute, tá bom? Mesmo que de repente você pegue a borracha, apague, né? E refaça o exercício. Então, pegue as minhas lâminas, os meus slides, né? Verifica, relembra, verifica de novo, relembra de novo, e aí você parte para uma prova abençoada em que você vai, ó, gabaritar. Aluno, até logo mais. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.